Olá, pessoal! Hoje é segunda-feira, 22 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo, queridíssimo amigo, Paul Craig Roberts está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Paul. Welcome back, Paul. Ever Timo, obrigado. Please subscribe and hit like button and let Por me favor, also inscreva-se with what e clique no I've botão de seen on curtir. your website. E deixe-me, Paul, começar com o que vi no seu site sobre Julian Assange receber o Prêmio Nobel da Paz. Qual é o seu entendimento sobre essa nova iniciativa? Porque, desde que ele foi libertado, não temos ouvido muito de Julian Assange, mas agora ele está voltando, falando sobre questões políticas e geopolíticas. Qual é o seu entendimento sobre a posição dele neste momento? What is your understanding of his position right now? What is Julia's position? Yeah. Oh, I Qual é a posição de Julian? I hadn't heard from him É. until, Eu não sei. Sabe, eu não tinha ouvido falar dele, até que ele entrou com uma ação contra o Comitê Nobel por conceder o Prêmio da Paz a uma mulher que defende um ataque militar ao próprio país. Ele disse que, de acordo com o testamento de Alfred Nobel, o dinheiro do Prêmio da Paz deveria ser destinado à paz e não poderia ser usado para fins militares ou de guerra. Então ele moveu esse processo e achei isso muito perspicaz e muito corajoso da parte dele. Não sei o que vai acontecer com o caso, mas é realmente impressionante como belicistas de receber o Prêmio Paz. a warmonger was awarded the Peace Prize. Ela literalmente dizendo, ataquem-nos, ataquem-nos. Attack us. Yeah, and I think she was awarded Sim, the prize. e acho que ela recebeu o prêmio sob influência de Washington, porque isso dá a Washington uma figura de destaque que apoia a intervenção militar contra o governo venezuelano. Então acho que foi por isso que ela ganhou o prêmio. Washington sabia que ela era a favor de uma invasão americana em seu próprio país para derrubar o governo atual. Suspeito que ela tenha sido uma agente americana de certa importância na Venezuela por algum tempo. E agora a colocaram em ação e lhe deram um prêmio que lhe confere reconhecimento e posição. Depois disso, ela apoia as acusações de Washington contra Maduro e contra o próprio país dela. É assim que eu vejo a situação. Posso estar errado, não posso provar, mas isso se encaixa no modo como Washington costuma agir. It fits the way Washington operates. Yeah. And let me bring up your Sim, website, Paul, because I e deixe-me wanna- mencionar o seu site, Paul, porque quero que meu público saiba que pode acompanhá-lo por lá. É o paulcraigroberts.org e há muito material disponível. Paul costuma escrever sobre todos os grandes temas nos Estados Unidos e no exterior, sobre a guerra na Ucrânia, a situação em Israel e no Oriente Médio. Paul, outro assunto sério neste momento é a guerra na Ucrânia. Sabemos que Kirill Dmitriev está em processo de conversas com Steve Witkoff, junto com Kushner. With Steve Witkoff together with Kushner. And after all these E depois de todas essas negociações, veja, já se passaram 12 meses desde que Donald Trump assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos. Como você vê a situação na Ucrânia? Quero dizer, com as negociações entre Steve Witkoff e Kushner com Kirill Dmitriev, porque muitas pessoas estão levantando questões legítimas, na minha opinião. Esta é uma enorme negociação diplomática e militar. Seria de se esperar que especialistas militares, junto com o secretário de Estado, por exemplo, fizessem parte disso. Mas não é o que se vê. Este não é o tipo usual de negociação. Como você vê a situação neste momento? How do you see the situation right now? Well, Nima, as far as I can tell, Bem, Nima, pelo que posso perceber, não há negociações. Há reuniões entre incorporadores imobiliários americanos e um russo, Kirill Dmitriev, que está tentando promover seus interesses comerciais. Mas essas não são pessoas que tenham qualquer tipo de autoridade. Uma negociação de verdade teria que ser entre Putin e Trump, e eles teriam que se sentar e resolver a questão. Acho que as condições de Putin já foram deixadas claras. Não sabemos quais são as condições de Trump. Originalmente, a condição de Trump era um cessar-fogo. Mas é claro, isso não resolve nada, e não faz sentido do ponto de vista russo. makes no sense from the Russian standpoint. So the Americans apparently have never really Então, ao que parece,
os americanos nunca realmente apresentaram nada. Houve por um curto período os 28 pontos de Trump. Acho que discutimos isso na época. Achei que eram muito promissores, parecia uma abordagem bem pensada. Havia elementos que ambos os lados poderiam ceder, de modo que pareceria um verdadeiro compromisso. E ainda assim, a posição russa, as condições russas, teriam sido atendidas. Isso teria sido o fim da questão. Mas de repente, algo aconteceu com os 28 pontos. Eles se tornaram, acho, 19. E então, houve alguma reunião, em algum lugar, não me lembro onde foi, em Bruxelas, ou na Hungria, ou em algum outro lugar, e tudo desmoronou. Brussels or Hungary or somewhere, and the whole thing fell apart. And again, nothing happened. And so, E novamente, nada aconteceu. Enquanto isso, se a reportagem estiver correta, a União Europeia aprovou o que mesmo? Um empréstimo de 2 bilhões de dólares, ou algum empréstimo de um valor razoável ou não, para que a Ucrânia mantenha a guerra por mais 2 anos. Se a Ucrânia ainda tem um exército capaz de lutar por mais 2 anos, eu não sei. Duvido disso. Ao mesmo tempo, os europeus estão falando em se preparar para a guerra em 2 anos. Então, se Putin levar qualquer parte disso a sério, temos que nos perguntar: ele vai cometer o mesmo erro novamente que cometeu depois do Maidan, depois do Acordo de Minsk, quando ficou parado sem fazer nada até enfrentar outro exército? another army. There's a wild turkey out there. Tem um peru selvagem lá fora. Então, se formos ver o Putin de novo sentado sem fazer nada, enquanto a Europa monta um exército, e ele simplesmente desperdiça mais 2 anos na Ucrânia, parece que ele simplesmente não tem nenhum discernimento. E se for esse o caso, não consigo prever qual será o resultado. Está realmente num estado meio sem sentido. A União Europeia está fazendo empréstimos para Zelensky. Não vejo nenhuma forma de esse dinheiro contribuir para a guerra. Provavelmente vai parar no bolso de Zelensky e nos bolsos de seus comparsas e generais, para que ele não seja derrubado. E não vejo de onde vêm as tropas ucranianas. Parece que suas posições defensivas praticamente desabaram. E mesmo assim, a Europa está enviando esse dinheiro. E a Europa disse: mantenham a guerra. Em 2 anos estaremos prontos para lutar. Pessoalmente, não acredito que a Europa algum dia estará pronta para lutar. Não acho que eles sejam capazes disso. E talvez Putin também não ache. Mas se ele acredita que eles estão, então deveria agir agora para acabar com a Ucrânia e pôr fim a esse tipo de conflito interminável de retaliações lentas, que só gera um número enorme de baixas e mantém a luta em andamento para que o Ocidente possa se preparar para ampliá-la. Se ele não fizer isso, eu diria simplesmente que ele é incapaz de compreender a situação e de responder a ela de forma eficaz. É tudo o que posso dizer sobre isso. É meio misterioso. Mostra uma abordagem tão irrealista, uma ausência total de qualquer tipo de ação concreta. Então, não acho que haverá nenhum acordo, porque Putin e Trump não estão se reunindo para elaborar um. É a única maneira disso acontecer. Você não pode esperar que 2 incorporadores imobiliários e alguém cuidando dos próprios interesses comerciais elaborem um acordo de segurança mútua entre a Rússia e o Ocidente. Isso simplesmente reconhecimento, a autoridade ou a capacidade. Isso por tarefas feitas pelos líderes. Isso simplesmente não tem que ser assim. Remember. Paul, Europe is Paul, a Europa, na verdade. Obviamente, eles não querem paz com a Rússia. Eles não veem a Rússia como vizinha ou parceira. E mesmo se você observar a forma como estão pressionando ou sancionando pessoas na Europa, que são contra a guerra na Ucrânia, como o coronel Jacob, estão exercendo muita pressão até sobre cidadãos de países europeus. Não importa que ele seja da Suíça, um país que não faz parte da União Europeia. Mas eles conseguiram, sabe? Mesmo com a guerra na Ucrânia. Veja o que aconteceu com a Suíça. Eles estão tomando partido na guerra na Ucrânia. Antes eram neutros. Era um lugar onde todas essas forças podiam se reunir.
ground for all these forces coming together during the but it's tragic. Mas é trágico o que está acontecendo na Europa. A forma como estão pressionando as pessoas que são contra a guerra, que defendem algum tipo de solução para o caso da Ucrânia e uma parceria com a Rússia. Parece que o maior problema que Donald Trump enfrenta também é a Europa. Não se trata apenas das pessoas na Europa, é a administração Trump. Quem pode acreditar que o governo dos Estados Unidos possa ser bloqueado, que de alguma forma sabe o que quer que estejam tentando fazer com a Europa? Eles simplesmente não conseguem encontrar uma solução, porque a Europa tem sua própria maneira de pensar sobre a Ucrânia. Well, as you said, it makes no sense. Bem, como você disse, isso não faz sentido. Não há nenhum benefício vindo da hostilidade que seus líderes adotaram. Eles perderam todo tipo de oportunidade de negócio, perderam energia barata, a indústria automobilística alemã está em risco. E claro, isso afeta toda a Europa. Não há nada a ganhar com esse relacionamento hostil. Isso apenas suprime oportunidades de negócios, o crescimento do PIB nos países europeus e não causa nenhum dano à Rússia. Os Schisson realmente não funcionam porque alguém na Europa gostaria de ir à guerra. Quero dizer, seria infernal. É quase como se tivessem enlouquecido. Por que eles querem ir à guerra? They've gone insane. What do they want to go to war for? And they've never said what it is Russia's doing to them. E eles nunca disseram o que exatamente a Rússia está fazendo com eles, ou por que todos aqueles relacionamentos comerciais mutuamente benéficos que tinham com a Rússia, antes de começarem a seguir as ordens de Washington com sanções e aplicar as sanções, precisaram acabar. E de repente, agora todos são a favor das sanções, mas são contra Washington. Quase parece algum tipo de drama falso sendo orquestrado. Não consigo imaginar a Europa representando algo se for separada dos Estados Unidos, de Washington. Separada de Washington, ela nem é uma força militar, e na minha opinião, não tem capacidade de se tornar uma. Então eles vão se separar de Washington e entrar em guerra com a Rússia sozinhos? Sério, pare. É difícil acreditar que sejam tão tolos. E, portanto, para entender a situação, Unless something else is the case, Paul. A menos que algo diferente esteja acontecendo, Paul, o Zelensky, há cerca de 4 dias, fez uma coletiva de imprensa em que disse que Donald Trump, sabe, de alguma forma, acha que é apenas uma política temporária por parte dos Estados Unidos para negociar com a Rússia. Eles vão embora e voltaremos às mesmas políticas de sempre. Bem, Well, he could mean that ele pode estar querendo dizer que Trump será assassinado e afastado, ou pode estar dizendo que o complexo militar e de segurança americano está tão determinado a continuar a situação lucrativa de manter o conflito que vai bloquear Trump. Eles usarão a Câmara e o Senado, todos dependentes das contribuições de campanha da indústria de armamentos. E talvez seja nisso que ele está apostando. O fato é que Trump nunca se sentou e realmente conversou com Putin sobre quais são as condições russas, por que elas são importantes, e então ofereceu alguma modificação de sua parte. Isso nunca aconteceu. E por algum motivo, ninguém no governo Trump jamais lhe disse, é isso que você precisa fazer. Você precisa sentar e resolver isso com Putin. E então vocês dois precisam deixar que seus governos analisem isso e levantem quaisquer tipos de objeções ou modificações. Depois precisam voltar, discutir isso e encontrar uma solução. Mas isso nunca aconteceu. Então eu não entendo essas reuniões entre Kirill Dmitriev, Mitkov e Kushner. Quer dizer, é uma estupidez. Não significa nada. Não se pode alcançar nenhum resultado, exceto fazer as pessoas pensarem que as negociações ainda estão acontecendo. Mas isso não são negociações. Tudo é confuso demais para fazer sentido. A menos que estejam encenando algum tipo de espetáculo, como se tivessem algo em mente e estivessem prolongando isso. Talvez estejam usando essas negociações para prolongar a guerra, para que o Ocidente possa se preparar melhor. Mas então voltamos à verdadeira questão. O que o Ocidente ganha com a guerra?
West gain from the war? Yeah. There's nothing to gain. Não há nada a ganhar. A guerra resultará na destruição total da Europa. Isso simplesmente significará o fim dos países europeus. Não é algo que ninguém deva buscar, ameaçar ou defender. Veja bem, se Putin fosse um líder realista e acreditasse nisso, ele já teria atacado a Europa. Por que esperaria 2 anos? Mas qualquer pessoa que ouvisse, ei, vamos atacar você em 2 anos, por que esperaria? Principalmente quando ele tem uma vantagem tão grande agora. Então, eu não sei. Não sei o que pensar disso. Não faz sentido algum. A posição de nenhum dos lados faz sentido para mim. E nunca vi nenhuma explicação que fizesse sentido. E a mídia é inútil, assim como a grande maioria dos comentaristas e da comunidade de política externa americana. The American foreign policy community, a few of your guests. Sabe, alguns dos seus convidados têm coisas sensatas a dizer, mas eles são quase excluídos da comunidade de política externa. Essas não são pessoas convidadas para serem membros do Conselho de Relações Exteriores ou do Conselho Atlântico. E as discussões lá são estúpidas, sem sentido. Há um homem chamado David Johnson. Ele publica regularmente o que chama de Russia List, e é a principal coletânea de artigos dentro da comunidade de política externa. Quase nunca se vê algo inteligente. É tudo algum tipo de propaganda que eles podem distorcer contra a Rússia. Mas com que propósito? Por que todos querem tanta propaganda contra a Rússia? O que isso resolve? Se as pessoas realmente querem uma guerra de verdade com a Rússia, elas são loucas. If people actually want a real war with Russia, they're crazy. They should be arrested. Eles deveriam ser presos. Ela deveria ser presa e retirada do cargo. Eles vão levar a humanidade à destruição. Quero dizer, não entendo esse tipo de aceitação dessas declarações sobre ir à guerra com a Rússia e tudo mais. Você pensaria que todas as populações ficariam muito irritadas, estão sendo levadas à própria ruína, e fariam algo contra esses líderes tolos que fazem essas declarações. Mas nada acontece. E como você disse, qualquer um que se opõe a isso, se conseguirem alcançá-lo, tentam silenciá-lo, sabe? Aquele sujeito na Suíça e também o presidente da Hungria. And also the president of Hungary. I'm surprised he hasn't been assassinated. Sabe, estou surpreso que ele ainda não tenha sido assassinado. É uma situação sem sentido. Acho que Putin deveria simplesmente acabar logo com a guerra, encerrar a Ucrânia, fechar o país. Por que realizar uma eleição? Que nomeie um governo, ou governe ele mesmo, ou simplesmente anexe a Ucrânia. Por que limitar a anexação a Donbás e a Crimeia? A Ucrânia é um país independente há 3 décadas, mas sua independência foi criada pelos Estados Unidos, não pelos ucranianos. Ele deveria simplesmente dizer, bem, originalmente estávamos satisfeitos com Donbás, mas agora não. A Ucrânia faz parte da Rússia, administrada como parte da Federação Russa. Qualquer interferência externa será considerada um ato de guerra contra a Rússia, e vocês deixarão de existir em 30 minutos. E isso seria o fim da história. Em vez disso, não chegamos a um fim. Só temos cada vez mais atrasos, que levam a mais confusão e tornam tudo ainda mais difícil de resolver. Não consigo entender como, nesse ponto, Putin pode achar que isso pode ser resolvido por meio de negociação, considerando a total ausência de qualquer esforço real por parte de Washington e a completa oposição da Europa em encerrar o conflito. As condições da Europa para encerrá-lo são que a Rússia se retire e devolva todo o território. Essa é a posição deles. Bem, essas não são condições que possam levar a um acordo. Então, por que Putin acha que pode haver uma negociação? Por quanto tempo ele vai acreditar nisso? How long is he going to believe this can be negotiation? 2 more years. Now suppose Europe is... Mais 2 anos. Agora, suponha que a Europa esteja falando sério e que vá formar um exército, se preparar para entrar na Ucrânia com uma força europeia, mudar o rumo da batalha e reconquistar a Ucrânia. Isso não pode ser feito a menos que o governo russo seja de alguma forma derrubado, entre em colapso ou se recuse a reagir. Então,
É um daqueles enigmas extraordinários que deveriam estar gerando um debate e uma discussão pública intermináveis. As pessoas deveriam estar dizendo: o que está acontecendo? O que é isso? Por que estamos fazendo isso? Vai piorar. Está levando a um conflito maior. Do que se trata tudo isso? Por que Zelensky é sequer importante? What is it all about? Why is Zelensky even important? His term ran out, what, a year or two ago, didn't it? I don't know. O mandato dele acabou o quê? Há 1 ou 2 anos, não foi? Eu não sei há quanto tempo. Quer dizer, ele nem é oficialmente o líder do país. Então, como é que estamos salvando a democracia ucraniana? É absurdo. Realmente é absurdo. E como se discute coisas absurdas? Quer dizer, você está tentando me fazer discutir isso, mas não dá. Ninguém consegue discutir algo tão absurdo. Então, neste ano, Trump não fez nada sobre nossa negociação e Putin não levou isso a sério, continuando esse tipo de conflito de faz de conta. Acho que ele vai ficar sentado, como fez com o acordo de Minsk, esperando aparecer um grande exército com o qual ele tenha que lutar. Paul, let me shift the gear a little bit to Paul, deixe-me mudar um pouco de assunto para o que está acontecendo com o caso de Netanyahu. A cada 2 ou 3 meses, vemos Netanyahu indo aos Estados Unidos para conversar com Donald Trump. E aqui está o que Marco Rubio disse sobre o Irã. Parece que, na próxima reunião com Trump, Netanyahu não vai falar sobre o programa nuclear iraniano, mas sim sobre o programa de mísseis iranianos. Você sabe, aqui está o que Marco Rubio disse. Here is what Marco Rubio said. O regime iraniano não é simplesmente, quero dizer, obviamente trata-se do desejo deles de adquirir armas nucleares e do patrocínio ao terrorismo. Mas, em última instância, trata-se do modo como tratam o próprio povo. Eu disse isso em uma audiência no Senado há 1 ano, e direi novamente. Não conheço nenhuma nação na Terra onde haja uma diferença tão grande entre o regime que governa o país e o povo que vive lá todos os dias. Esse regime não reflete o povo do Irã, que é herdeiro de um legado cultural antigo e orgulhoso e de uma história igualmente orgulhosa. E então há um regime clerical e radical que tomou a riqueza do país e a usou não para enriquecer ou proteger seu povo e seu futuro, não para garantir que tenham água e eletricidade suficientes. Eles usaram o dinheiro para patrocinar organizações terroristas em todo o mundo. Foi para isso que usaram. Portanto, Dodger to Tentro, Butchworth Etchwood is the consistente. Esse cara me parece Paul. Quando eu ouço, parece que ele é o secretário de Estado de Israel e não o secretário de Estado dos Estados Unidos. Porque essas coisas, nós as ouvimos de Netanyahu, não de Donald Trump, eu acho. From Donald Trump. Well, the Trump administration. Bem, o governo Trump é, na verdade, o governo de Netanyahu. Sabe, Trump foi declarado por seus financiadores americanos e judeus como a mulher que tem 60 bilhões de dólares, como o presidente de Israel. E eu acho que Netanyahu está vindo para garantir que Trump ainda seja o presidente de Israel e continue servindo aos interesses de Israel. As declarações de Rubio, o que ele está fazendo, é apresentar o governo iraniano como uma tirania sobre seu próprio povo, sabe? Como fizeram com Maduro na Venezuela. E, portanto, o governo seria ilegítimo, e tudo bem se o derrubarmos. É isso que Rubio está realmente dizendo. Ele está dizendo que esse governo iraniano patrocina o terrorismo. Mas onde estão os atos terroristas? Todos os atos terroristas estão em Gaza, na Cisjordânia. São cometidos por Israel. They're done by Israel. and they're Trump blowing up small boats. E então Trump está explodindo pequenos barcos na costa da Venezuela e afirmando que eles estão transportando drogas. São barcos tão pequenos que provavelmente nem conseguiriam chegar aos Estados Unidos. Portanto, o terrorismo está na Venezuela, em Israel e em Washington. Esses são os poderes terroristas. Esses são os 2 poderes terroristas. Tudo que Rubio está fazendo é dizer, ok, esses são clérigos, o que significa que há religião aqui. E se há religião, isso quer dizer que são irracionais e fazem coisas malignas em nome de Deus, e portanto podemos derrubá-los.
É só isso. Ele está apenas preparando o terreno para a derrubada do Irã. E agora eles não se contentam em simplesmente dizer que o Irã não pode ter armas nucleares. Estão dizendo que o Irã não pode ter mísseis. E precisam dizer isso por causa daquela guerra curta, muito curta, entre Israel e o Irã. E ficou claro que o Irã poderia praticamente destruir Israel. Na minha visão, o Irã cometeu o erro fundamental de não destruir Israel, porque, como consequência, o Irã provavelmente será destruído. Parece que são sempre as pessoas do outro lado de Israel, do outro lado dos Estados Unidos, que nunca percebem que estão ameaçadas de extermínio e não agem de forma decisiva. Elas parecem ser, assim como Putin tem sido, indecisas há 4 anos na Ucrânia. Este é o líder mais indeciso da história mundial. Há 4 anos, a guerra continua. Stalin teria acabado com ela em 2 semanas. Napoleão em 1 semana. Napoleon 1 week. And it's still going on. And Iran. E isso ainda continua. O Irã, com toda a sua contenção, repetidamente, contenção e mais contenção, não chegou a lugar nenhum. Agora, eles estão dobrando a aposta. Bem, vocês também não podem ter mísseis, não apenas energia atômica. E a alegação de que estão tentando construir armas nucleares, não sei se é verdade ou não. Havia um acordo em que os iranianos disseram, concordamos em não construí-las, e havia inspetores indo até lá, e eles não as estavam construindo. Então, de repente, tivemos que nos livrar disso porque não servia a propaganda. De alguma forma, sabotamos o acordo. Acho que o que fizemos foi começar a usar os inspetores para fornecer dados de alvos a Israel. E dessa forma, rompemos o que havia sido um acordo do governo iraniano de não ter um programa de armas nucleares e de aceitar inspetores para garantir que seus programas de energia atômica não fossem programas de produção de armas. Por que isso foi destruído? Eu não sei. Isso não servia ao propósito de Israel, que é o mesmo que o nosso. E eu não conheço nenhum terrorismo iraniano. Eu conheço todos os tipos de terrorismo contra o Irã. O assassinato de vários líderes e autoridades iranianas por Israel. Mas eu não sei a quais atos de terror Rubio atribui ao Irã. Quais são esses atos de terror? E é verdade que o Irã, junto com a Síria de Assad, e antes disso, o Iraque de Saddam Hussein, forneceu armas ao Hezbollah no sul do Líbano, para que a milícia do Hezbollah pudesse resistir à ocupação israelense do sul do Líbano. Mas eles nunca realmente incentivaram o Hezbollah a atacar Israel, ou invadir Israel, ou algo do tipo. Era um programa defensivo. Eu não sei o que é esse terrorismo iraniano. Mas agora parece que isso simplesmente passou a ser aceito como fato, porque foi repetido tantas vezes que se você conversar com pessoas comuns, se for a um supermercado, sim, eles são terroristas. O quê? O que eles fizeram? Eu não sei. Talvez até estejam sendo culpados pelos tiroteios na praia, na Austrália. O que realmente enfrentamos aqui é um fracasso completo e total da comunidade de política externa em todo o Ocidente. Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, todos eles. É um fracasso total em olhar para a situação de forma objetiva e perguntar, por que afinal isso está acontecendo? E também vemos, eu acho, um certo irrealismo na Rússia, no Irã e na China. Eles parecem achar que tudo isso simplesmente vai desaparecer, desde que não façam nada muito severo, ou se derem apenas pequenos passos e evitarem a confrontação. Mas eles não dizem de fato, sabe, temos aqui uma ameaça existencial. Essas pessoas parecem determinadas a nos destruir. O que vamos fazer a respeito? Vamos ficar sentados sem fazer nada até que nos destruam? Ou vamos destruí-los? Ou pelo menos deixar claro que entendemos a situação e que já tivemos o suficiente disso? E se isso continuar, nós vamos destruí-los. Não, isso não acontece. Não acontece.
E assim, em nenhum lugar há qualquer sinal de realismo. Sabe, a única outra pessoa que conheço que fala como eu é Gilbert Doctorow. E isso é uma transformação para ele. Ele não costumava ser assim. Costumava me criticar. Mas agora ele vê que a falta de qualquer realismo em qualquer um desses países é inexplicável. Como pode ser? As pessoas são simplesmente fracas demais para encarar a realidade. Que outra explicação existe? Durante todo o tempo em que Putin ficou sentado por 8 anos, enquanto diante de todos, os Estados Unidos formavam um exército de 600 mil homens para a Ucrânia. O que diabos Putin achava que esse exército ia fazer? Nada? Ele deve ter pensado que não fariam nada, porque ele mesmo não fez nada. Nothing? He must have thought, well, I'm going to do anything, because he didn't do anything. He didn't even increase the Russian army. Ele nem sequer aumentou o exército russo. Então, quando sua total falta de realismo finalmente forçou Putin a intervir no último momento em Donbas para evitar o massacre dos russos de Donbas, ele nem estava preparado. Ele não tinha as tropas prontas. E a maioria das tropas que tinham eram milícias privadas, algo parecido com uma legião estrangeira francesa, o Grupo Wagner. E claro, o exército russo tinha tanto ciúme deles que conseguiu destruir esse grupo, desmembrá-lo e distribuí-lo por aí. Então o que vejo em tudo isso é a incapacidade das pessoas de raciocinar, de calcular. Elas simplesmente não conseguem olhar para o que está acontecendo bem diante de seus narizes e dizer, eu preciso fazer algo a respeito disso. Não, eles não fizeram nada. E, consequentemente, por 4 anos vimos, exatamente como eu temia, a ampliação constante do conflito na Ucrânia. E se acreditarmos no que os europeus estão dizendo agora, ele está se expandindo para uma guerra em grande escala entre a Europa e a Rússia. Bem, se isso acontecer, essa é a consequência de Putin ter ficado sentado sem fazer nada por 4 anos, recusando-se a vencer um conflito. Bem, isso não é inteligente. Como é possível ver alguma inteligência nisso? Não há nenhuma. Então, o que vai acontecer? Acho que Putin continuará com esses pequenos movimentos militares, um passo de cada vez. A Ucrânia continuará desmoronando e então será incapaz de defender os territórios que a Rússia afirmou serem agora parte da Rússia. Então, o que acontece depois? Por que o Putin faz isso? Ele já tem o território. Ele expulsou os ucranianos. Ele não quer o resto da Ucrânia, que é quase todo o país. Kiev está lá. Aparentemente ele nem quer Kharkiv ou Odessa. Então o que acontece agora? A Ucrânia está arrasada, sabe? A população em 2014 era de 45 milhões, segundo as informações online. 45 milhões de pessoas. Agora são 19 milhões. O país desapareceu. Mais um país branco desapareceu. Essa é a forma de o acampamento dos santos, em que os brancos se exterminam sozinhos. Eles não precisam dos invasores imigrantes. Fazem isso por conta própria. E parece que, mais uma vez, Putin se recusou a impedir que a guerra se ampliasse. Cada vez mais. Não sei quantas vezes escrevi, a guerra cada vez mais ampla, a guerra cada vez mais ampla. E agora, a guerra que está sendo preparada é toda a Europa contra a Rússia. Pois é. Well, yeah. Yeah. Paul, Paul, antes de encerrarmos esta sessão, quero mencionar outra coisa, porque sei que você acompanha o que está acontecendo com a Tepusa, a Turning Point USA. Tivemos Tucker Carlson, tivemos Megyn Kelly de um lado e Ben Shapiro, o sionista, do outro lado, reunidos na Tepusa, Turning Point USA. Como você vê o que está acontecendo no Partido Republicano? Por que Lindsey Graham acredita que quem não apoiar Israel em 2028 não vai vencer? Isso não vai acontecer. Aqui está o que Lindsey Graham disse. Quero saber sua opinião sobre o que ele está falando. Um indicado em 2028, sendo um indicado republicano. Se você quiser concorrer à presidência em 2028 e não demonstrar um forte apoio a Israel, acho que não conseguirá vencer. Aos nossos amigos do lado democrata, espero que vocês melhorem o desempenho. Espero que percebam que Israel não é o problema. O problema para a paz não é Israel.
Well, he's just a two-bit pawn. Bem, ele é apenas um sujeito insignificante, comprado e pago com contribuições de campanha israelenses. É só isso que ele é. Quero dizer, se ele for presidente dos Estados Unidos, então saberemos que os Estados Unidos morreram. Não existem mais. Se tivermos um idiota de calibre tão baixo como presidente, não acho que o país será levado a sério por ninguém. E talvez ele tenha razão ao dizer que não se pode concorrer contra Israel, porque as contribuições de campanha deles são decisivas. Veja, nós damos a eles não sei quantos bilhões todos os anos. O que eles fazem com esse dinheiro? Vêm aqui e compram o nosso governo. Dão enormes contribuições de campanha a todos os membros da Câmara e do Senado e a quem quer que sejam os candidatos à presidência. Às vezes apoiam os dois, só para garantir que sejam donos do resultado. Não importa quem vença. Both of them, to be sure they own no matter who wins. The tremendous amount of resources, the media. A enorme quantidade de recursos, a mídia, o entretenimento, os cinemas, editoras, está essencialmente nas mãos deles. Não há casos conhecidos de senadores ou deputados americanos que tenham se posicionado contra as políticas de Israel e sido reeleitos. E vimos Trump atacar ferozmente seus dois maiores apoiadores, Marjorie Taylor Greene e Thomas Massie. Thomas Massie, certo. E isso levou Marjorie Taylor Greene a renunciar ao Congresso. Então, acho que Lindsey Graham está certo. Se você for concorrer contra Israel, todo tipo de dinheiro será dado ao seu oponente e haverá acusações caluniosas sem fim. A eleição não terá nada a ver com qualquer questão ou política real. Eles dirão, você fez parte do abuso de jovens garotas por Epstein. They'll say, you were a part of Epstein's rape of young girls. They'll make every kind of accusation. Eles farão todo tipo de acusação. Vão usar IA para criar vídeos falsos seus com as pessoas erradas. E é disso que a campanha vai se tratar. Já está basicamente assim. Então sim, é verdade, seria difícil. Por outro lado, há cada vez mais pessoas que há muito tempo simplesmente presumiam que Israel fazia parte de nós por causa das lutas da Guerra Fria no Oriente Médio. Interpretávamos tudo em termos de combate ao comunismo e depois, com George W. Bush e Cheney, passou a ser combate ao terrorismo. Israel sempre esteve do nosso lado, lutando contra o comunismo, lutando contra o terrorismo. Mas agora há muitas pessoas que enxergam além disso. Não acho que sejam a maioria, mas são aquelas que pensam, que são capazes de pensar, o que sempre é uma pequena porcentagem da população. Thinking, which is always a small percentage of a population. Outro problema são os evangélicos cristãos. Muitos deles são sionistas cristãos e associam a adoração a Deus com Israel e a proteção de Israel. Esse termo, judaico-cristão, foi inventado. Não existe tal coisa. Simplesmente não existe. O Talmud e o Novo Testamento não têm nada em comum. O Antigo Testamento e o Novo Testamento não têm nada em comum. O cristianismo é o Novo Testamento. Não tem nada em comum com a religião judaica. Nada. Mas inventaram esse termo para fazer todos pensarem que compartilhamos os mesmos valores morais, religiosos e espirituais que os israelenses. Isso não é verdade. Se você ler os livros religiosos deles, verá que não é verdade. Então essas pessoas estão simplesmente cativas. And so these people are simply captured. Their minds are captured. They're captured. I don't think any. As mentes deles estão capturadas. Estão capturadas. Não acho que nenhum deles seja inteligente o bastante para escapar disso. E eles representam uma parte significativa da América Maga. Então é verdade que agora há uma divergência dentro da América Maga. Há pessoas dizendo, veja, como podemos tornar a América grande novamente se Netanyahu está nos usando para tornar Israel grande, o grande Israel. Grande Israel. É disso que se trata toda a questão do Oriente Médio ao longo do século XXI. Tivemos 25 anos de política externa americana, dinheiro americano, vidas americanas, sangue americano sendo derramado em benefício de Israel. Inventamos o cenário do 11 de setembro para termos uma desculpa, como Pearl Harbor, para derrubar os países árabes que estavam no caminho do grande Israel. E todos eles foram destruídos. Como já falamos antes, o único país árabe é a Arábia Saudita. We talked about it before. The only Arab country left is Saudi Arabia. And Saudi Arabia is seeking
Pakistan. E a Arábia Saudita está buscando a proteção do Paquistão porque o Paquistão tem armas nucleares. Então a capacidade de Israel de nos usar dessa forma por 25 anos, e isso não se tornar um tema de discussão na política ou na política externa americana, é notável. As pessoas que levantaram essa questão foram demonizadas, condenadas, marginalizadas, chamadas de antissemitas, antissemitas. E por isso não há consciência na população, exceto naquela porcentagem que ouviu Tucker e Candace e começou a pensar, começou a se perguntar, onde estão todos os terroristas? Sabe, eu venho dizendo há mais de 20 anos que nos disseram que o 11 de setembro foi um ato de terrorismo. Bem, se foi o ato de terrorismo mais bem-sucedido da história mundial. Alguns jovens sauditas superaram todo o aparato de segurança nacional americano. Absurdo. As pessoas acreditaram nisso. Preposterous. People believed it. Well, if people are this gullible, Se as pessoas são tão ingênuas assim, como a democracia pode funcionar? Como algo pode ser responsabilizado quando as pessoas nem conseguem entender o que está acontecendo? Se o povo não consegue ver o que está acontecendo, como está sendo manipulado, como vai responsabilizar o governo? E isso eu acho é o verdadeiro problema fundamental. A democracia no Ocidente fracassou. As pessoas não têm inteligência, comprometimento, conhecimento ou interesse para entender o que está acontecendo, então não conseguem cobrar o governo. Assim, Washington é muito mais responsável perante Israel do que perante os cidadãos americanos que votam nas eleições. E veja, tudo isso soa terrível, e eu pareço uma pessoa horrível por dizer isso, por duvidar da grande democracia americana, por duvidar dos judeus, por duvidar disso e daquilo. Mas é que, bem, há uma base, eles têm fundamento para essas dúvidas. They have a basis for these doubts. And that's what we've been talking about. Nothing right now makes any... E é disso que temos falado. Nada agora faz realmente sentido. Então, o que você está fazendo agora? O que é isso? A quinta visita dele. Acho que essa é a quinta visita dele neste ano. Bem, sexta ou sétima. Sexta ou sétima. Ok, meu Deus. Bem, ele está vindo buscar o apoio de Trump para atacar o Irã. Acho que ele aprendeu, com a guerra curta que teve, que Israel era vulnerável e que os iranianos podem causar danos consideráveis com aqueles mísseis. Então eles não querem correr esse risco, querem que nós façamos isso. E é sobre isso que é a visita. Sobre o que mais poderia ser. Paz em Gaza, um cessar-fogo em Gaza. Em que dia do cessar-fogo estamos? E quantos palestinos foram mortos hoje? Primeiro o memor de falsos paradigmas. Se pastor de Trump, eu trouxe paz para Gaza. I'm a peacemaker, Trump says. I brought peace to Gaza. Well, and nobody says what the hell. Bem, e ninguém diz do que diabos ele está falando. Se você fizer isso, é antissemita. Você é contra os judeus. Temos que usar toda mentira para encobri-los, para provar que não somos antissemitas. Você tem que mentir e encobrir por Israel ou é um antissemita? E o que eles estão fazendo com esse massacre na praia na Austrália é tentar proibir qualquer crítica ao governo israelense, porque afirmaram que foram os críticos do genocídio de Israel contra os palestinos que causaram o tiroteio que matou os 16 judeus na praia. Em outras palavras, não foi o genocídio de Israel que causou isso, foi a crítica ao genocídio. Então, as pessoas que mataram os judeus na praia não se importavam realmente com o fato de que os palestinos estavam sendo massacrados. Foram motivadas simplesmente por alguém criticar Israel. Bem, que sentido isso faz? Nada faz sentido. Repetindo pela 20ª vez nesta conversa, não faz sentido algum. Exato. Não vejo ninguém se opondo ao fato de que isso não faz sentido. Exatamente. Muito obrigado, Paul Craig Roberts, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre, e um Feliz Natal mais uma vez. Okay, thank you. Thank you very much. Certo, obrigado. Muito obrigado.
Talvez o novo ano traga algumas mudanças necessárias para que o mundo continue sobrevivendo. É, exatamente. Yeah, exactly. Yeah, exactly. Até logo, Paul. Fico ansioso por isso. Goodbye for now. Bye-bye.